obstáculos pessoais que impedem o pleno relacionamento com Deus. Irmãos, uma das coisas, eu acredito que é o cerne da nossa vida cristã, é o relacionamento com Deus. Na realidade, é a única coisa que realmente importa na sua trajetória aqui na Terra. Existem duas ideias, basicamente, que são propagadas por muitos pregadores, né, reformados e não reformados, de que, no final de tudo, só vão importar a resposta de duas perguntas: se você conheceu Jesus e se você amou a Jesus. Porque se você conheceu a Jesus realmente, você certamente o ama, você certamente o obedeceu, você certamente teve uma vida com Ele. Muitas pessoas, no decorrer da sua vida, no contato com o Evangelho, elas vão conhecer a Jesus, porém, elas não o amarão ao ponto de servi-lo, de entregar a sua vida a Ele, né? A gente mesmo, quando nós éramos do mundo ainda, vamos usar esse termo do mundo, na realidade esse termo não se aplica, ainda somos no mundo, ainda estamos no mundo, né? Mas não somos do mundo. Mas quando a gente ainda participava das coisas desse mundo, a gente já sentia aquele chamado, aquele toque no coração. Eu, particularmente, durante muitos meses, ali depois do meu contato com o Evangelho, aliás, meses não, anos, eu tive um contato com o Evangelho aos 9 anos de idade, tinha uma igreja, a Assembleia de Deus, na frente da minha casa. Então, toda a vida eu sentava ali no terceiro andar ali da minha casa, e eu via os crentes lá em São Paulo, entrando e saindo, e eu ficava me perguntando o que aquele povo fazia, o que aquele povo pensava, por que aquele povo servia a Deus daquela forma. E eu me questionava se eles eram felizes, se eles tinham mais Deus do que eu. Então aquilo já era o próprio Espírito Santo tocando em meu coração e Jesus se revelando a mim de uma determinada maneira. E quando eu tive um contato mais forte com o Evangelho aos 15, 16, 17 anos, me converti aos 17 anos, né? Tomei essa decisão. Anos antes eu já sentia esse chamado, eu já sentia que Deus tinha um plano na minha vida, eu já tinha algo que me fazia com que aquilo me atraísse. Eu via os cristãos, os crentes passando na rua e eu sentia algo diferente. É como se algo dissesse para mim: a verdade está ali tem a verdade. E teve até um dia que eu peguei o livro de Atos e comecei a ler e comecei a chorar também, antes de ser cristão. E saí atrás dos crentes que eu conheci em Nova Olinda para me converter. Não achei nenhum, não sei porquê. E não me converti naquele momento. Vim me converter acho que 1 ano e pouco depois. Mas eu sempre dobrava os meus joelhos antes de fazer as minhas rezas que eu tinha aprendido na igreja católica, né? Rezava como qualquer católico rezava. E eu tirava um momento para falar com Deus, para orar a Deus. E eu me lembro que muitas vezes eu fiz essa oração e dizia: Deus, eu não sei se este caminho é o caminho certo que eu estou. Eu não sei se o caminho dos crentes que eles pregam é o caminho certo. Mas se for, me revela, me mostra, fala comigo, porque o Senhor é poderoso para fazer isso na minha vida. E naquela época ali eu já tinha essa consciência, embora não quisesse necessariamente nada com Deus, porque o mundo me atraía ainda, as festas, as farras, todas aquelas coisas de jovem, né? Com 17 anos o mundo estava começando a ficar bem colorido para mim, porque eu estava crescendo, eu estava achando que já era homem, que já podia fazer todas as coisas que eu quisesse. Morava sozinho ali no quartinho da minha avó nessa época. Então era esse o momento. E naquele momento ali Jesus me resgatou, Jesus me converteu ali, Jesus me transformou para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas enfim, o que vai contar depois, né, no final de tudo, é se eu tive esse encontro e se eu amei a Jesus. Porque eu posso ter esse encontro e negar a Jesus através das minhas obras, através das minhas práticas, não é? Então não vai adiantar de nada. E outro ponto interessante aqui é que o relacionamento com Deus é a base de tudo isso que eu estou falando. Então, se eu não tiver um relacionamento, se a partir do momento em que eu aceito a Cristo como Salvador, eu não passar a andar com Ele, de nada me adianta ter conhecido essa palavra. Na realidade, vai ser algo terrível para a minha vida, porque eu tive contato na minha vida inteira com a palavra de Deus, mas eu não consegui alcançá-lo, eu não consegui servi-lo. Então,
portanto, o que vai ser importante no final aí da sua vida é você teve um relacionamento com Deus. E no início dessa mensagem eu deixo isso em aberto aqui para você. Você tem um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal com Deus. Você tem um relacionamento pessoal com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Você sente Ele falando com você, você se sente direcionado por Ele, você o busca, dobra os seus joelhos, não importa a que religião você pertença, dobre os seus joelhos e busque um relacionamento com Deus, porque Ele vai te direcionar para o caminho certo. Então, o meu ponto aqui principal é a importância de termos um relacionamento com Deus. E para termos esse relacionamento com Deus, existem obstáculos pessoais que impedem o pleno relacionamento com Deus, principalmente nos nossos dias modernos. E talvez você pense, o pecado certamente é um obstáculo, a falta de fé certamente é um obstáculo. Mas eu selecionei alguns pontos aqui que eu acho que são principais nos dias que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo um tempo em que o evangelho já foi pregado para muitas pessoas. Eu acho que você deve concordar comigo. Né? Antigamente, na minha época, para você ouvir uma música gospel, uma música cristã, era praticamente impossível. A gente recebia discos, né? Fitas. Eu sou dessa época, né? Eu lembro que pedia disco emprestado, fitas emprestado, e era difícil. Eu me lembro que um tempo eu fui trabalhar no Crato e lá já tinha as rádios evangélicas e eu fiquei maravilhado. Nossa, música cristã o dia inteiro na rádio. Mas hoje nós temos o acesso a tudo, nós temos a internet, se nós quisermos ouvir uma pregação, nós vamos clicar ali naquelas mídias sociais, onde as pregações estão, e vamos assistir o que quisermos, né? Sobre qualquer vertente. Se quisermos entender algum ponto de vista teológico, ou sobre alguma seita, ou sobre outra religião, tudo está acessível. Então nós temos a informação assim na palma da nossa mão, e nós a temos de uma maneira extremamente agressiva, porque hoje nós não temos falta de informação, nós temos a informação demais. Então, falta de oportunidade de conhecer a Deus, de ouvir sobre Deus, de saber de Deus, nós não temos. Porém, existe uma grande confusão nos dias de hoje, que impedem um pouco esse nosso relacionamento pleno com Deus. Eu gostaria de começar lendo aqui, no livro de Daniel, o capítulo de número 10, o versículo de número 11 ao 14, na versão ARA. Pode conferir aí. Daniel, capítulo 10, versículo 11 ao 14, nos diz assim: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Esse texto aqui no livro de Daniel faz parte de uma coletânea de textos proféticos aqui, que nós temos no livro do profeta Daniel. Logo após isso aqui nós vamos ter as 70 semanas de Daniel e outras profecias falando dos contextos finais. Deus, na realidade, deu ao profeta Daniel uma cronologia do fim. Eu não vou falar sobre isso aqui não, é só para vocês entenderem, para contextualizar aqui um pouco sobre o relacionamento de Deus com Daniel, para a gente usar isso como modelo. E Daniel, ele era um homem extremamente dedicado a Deus. Nós vemos que Daniel tinha um relacionamento com Deus impecável. Quisera você termos o mesmo relacionamento que Daniel teve com Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele era um homem fiel na oração. Daniel estava em Babilônia, ali séculos antes de Cristo, estava cativo ali. Ele era escravo em Babilônia, porém, ele gozava de uma posição elevada, porque Deus o exaltou ali naquele lugar. Como vocês conhecem, a história de Daniel foi jogado na cova dos leões e todo o contexto ali que se segue no livro de Daniel. E Daniel era um homem ali que servia a Deus com sinceridade.
Ele não se contaminava com as coisas da Babilônia, ele não comia as coisas da Babilônia, como nós vimos ali, o voto que ele fez a Deus, né, de não se contaminar com os manjares do reino. Os jovens já estudaram sobre isso. E Daniel estava em um lugar de extrema tentação. Houve um tempo que eu estava orando a Deus, e eu estava falando com Deus da dificuldade que é servir a Deus nesses últimos dias, porque a atmosfera dos últimos dias, para quem é crente, para quem serve a Deus, é bem pesada, não é verdade? Você tem ataques de todas as formas. Você tem a sensualidade aflorando na nossa civilização. Você tem a mentira, você tem a maldade, o pecado, a falta de amor. Tudo aquilo que a Bíblia profetiza está acontecendo nos nossos dias. Então é aquele clima pesaroso, pesado, é difícil servir a Deus. Isso é provado a cada momento. E eu estava dizendo, Deus, como alguém pode te servir realmente nesse tempo? Porque é muito complicado, está muito pesado. E nessa manhã eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo o seguinte: você já considerou a atmosfera em que José vivia? Ele só disse isso. E eu fui meditar sobre a atmosfera que José vivia. José vivia em um Egito com muitos deuses, em um Egito onde haviam sacrifícios cultuais, prostituição cultural, onde o misticismo era muito forte, onde o conhecimento acadêmico era muito forte. O Egito tinha faculdades, eles tinham matemáticos ali, inclusive o Teorema de Pitágoras, nós temos referência dele no Egito, naquela época ali de José. Era uma geração extremamente mística, como vocês podem ver até no Pentateuco, quando Moisés joga o cajado no chão e ele se transforma em cobra. Os magos egípcios jogam também e eles também se transformam em cobra. E nós temos todo o contexto de conhecimento do Egito. Ainda hoje não se sabe, a matemática do Egito ainda é incrível para nós hoje. Enfim, então imagina viver num lugar como esse. Não é? Um lugar extremamente tentador em vários aspectos. E da mesma forma era a Babilônia onde Daniel vivia. Era uma Babilônia difícil, era uma Babilônia cheia de atrações, de tentações, mas Daniel mantinha ali a sua sinceridade com Deus. E veja que ele mantém a sua sinceridade com Deus, e ele começa a orar ali, depois que ele leu o profeta Jeremias, ele vê que o tempo da libertação do povo de Israel está próximo. Ele lê ali a profecia do tempo que os judeus ficariam no exílio, e ele volta-se a Deus e começa a clamar a Deus. E ele faz uma campanha ali de mais de 20 dias de oração, buscando a Deus, perguntando a Deus o que vai acontecer depois, como é que as coisas vão se resolver. E nesse momento aqui, o anjo Gabriel vem trazer uma mensagem para Daniel. Ele vem explicar o que é que vai acontecer. Veja, Daniel, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, um relacionamento tão grande, tão incrível, que Deus manda simplesmente o anjo Gabriel. Nós não vemos o anjo Gabriel descendo para entregar mensagem para qualquer um. Nós temos na anunciação de Maria, né? Gabriel vai lá anunciar. Então veja que era alguém importante. E quando ele chega para Daniel ali, ele o saúda dizendo, homem muito amado. Olha só a intimidade que Daniel tinha com Deus. Havia referência ali perante os anjos. Quem foi que disse para os anjos que Daniel era um homem muito amado? Quem foi que falou ali? O que é que se dizia no céu sobre Daniel? Então há um relacionamento íntimo e há um relacionamento fiel ali da parte de Daniel. E ele vai revelar ali, então, não somente essa profecia das 70 semanas, que nós vamos ver na jornada escatológica, né? É um spoiler aqui também, nós vamos ver essa profecia também, mas ele vai revelar outras profecias do que vai acontecer ali nos reinos. Ele fala ali aquela visão da estátua, não é, que vocês conhecem também, da cabeça de ouro, e simbolizando o Império Babilônico, o Império Persa e assim sucessivamente. Nós vamos ver isso também. Então ele dá basicamente um cronograma de tudo que vai acontecer a Daniel ali. Ele mostra o que vai acontecer e muito daquilo já se cumpre piamente. Piamente. É tão incrível o cumprimento das profecias de Daniel que os céticos dizem que o livro de Daniel ele não pode ter sido escrito séculos antes da volta de Cristo.
da chegada de Cristo, do advento de Jesus, porque seria impossível alguém acertar aquelas profecias daquela forma. Mas nós sabemos, cremos que a palavra de Deus ela é verdadeira. E temos provas, inclusive arqueológicas, históricas, que o livro de Daniel foi realmente escrito nessa época. Mas enfim, esse relacionamento com Deus de Daniel, por que eu estou falando aqui? Porque é um relacionamento que nós deveríamos almejar. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento a ponto de nós sermos conhecidos por Deus. De Deus conhecer o nosso nome de uma maneira em que os anjos sabem que nós somos amados. Você já imaginou ter esse relacionamento? E a grande realidade é que isso é para qualquer um. Deus está acessível a qualquer um. Porém, existem obstáculos e barreiras, não somente o pecado, não somente o cansaço desse tempo que nos impedem. E o primeiro obstáculo que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é o não reconhecimento do amor de Deus. Esse é um ponto que eu considero bem importante. Porque quando nós pensamos nesse exemplo que eu dei aqui de Daniel, nós pensamos, mas eu vou conseguir isso? Será que Deus me ama mesmo? Eu acho que todo cristão tem essa dúvida em algum momento da sua vida. Em algum momento eu acho que você passou por problemas, por dificuldades, ou por cansaço espiritual, por fraqueza espiritual, ou a sua vida espiritual está na mesmice ali, e você se pergunta, será que Deus me ama mesmo? Ou então simplesmente por se perguntar. Não é pecado você se perguntar essas coisas. Agora, você precisa tomar cuidado para você não acreditar que Deus não te ama. Esses dias tivemos uma polêmica aí na internet afora, né, de um pregador que pregou uma mensagem, onde ele fala que é o centro do coração, o homem é o centro do coração de Jesus, foi algo assim, não foi? Foi uma coisa assim. E muitas pessoas caíram em cima, criticando, e eu não concordo com esse tipo de mensagem, né? Falando e criticando e perseguindo, como é que pode? O homem é um ser decaído, o homem é pecador, o homem é falho, o homem é um miserável. A Bíblia relata as nossas obras como trapos de imundícia, o que é o homem. Todas essas coisas são verdade no que diz respeito às nossas obras. Porém, tem uma outra frase de Charles Haddon Spurgeon, que ele diz o seguinte, que aquilo que toca mais o coração de Deus é quando nós dobramos os nossos joelhos em oração e o chamamos de Pai. É praticamente bem parecido com isso que esse pregador pregou. No entanto, Spurgeon não foi criticado. Mas veja, o perigo desse tipo de informação é que a gente sai de um cristianismo cristocêntrico para entrarmos em um cristianismo egocêntrico. Então muitas pessoas, elas querem sentir que elas são o centro de tudo, é o plano de Deus na minha vida, é o projeto de Deus da minha vida, é o meu ministério, eu sou o ungido de Deus, né? E nós sabemos que as coisas não são assim, mas nós somos amados por Deus. Deus ama a sua criação. Tem um louvor antigo de Sérgio Lopes que ele diz, qualquer inventor ama a sua invenção. Você foi invenção de Deus. Deus criou você. A forma como você pensa, a forma como você se expressa, a forma como você ri, o humor que você tem, a ira que você tem, todos esses conceitos sociais que estão dentro de você, tudo isso foi pensado e imaginado por Deus. A maneira como suas células se dividem, se multiplicam, tudo que há dentro de você de maneira biológica, Deus pensou. Então Deus, Ele nos ama porque somos criação dEle, né? A própria palavra de Deus diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar o seu amor. Em João 3,16 nós temos um texto conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João colocou de uma tal maneira, nós sabemos hoje, porque ele não sabia explicar esse amor. Jesus amou aquele que o transpassou na cruz, aquele que enfiou a lança do lado dele. Ele amou aqueles que o crucificaram, aqueles que cuspiram nele, aqueles que bateram nele, os romanos que o flagelaram. Inclusive muitos daqueles que o crucificaram se convertem depois
Na história da igreja nós temos muitos deles que estavam na crucificação e que foram martirizados depois porque passaram a seguir a Cristo. E Jesus, quando estava sendo crucificado, ele olha para aquela multidão e ele diz: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E quando ele morre ali na cruz, ele diz: está consumado. Ele está morrendo pelo pecado de todos aqueles, inclusive aqueles que zombavam dele. Então esse amor de Cristo aqui é narrado por João de uma tal maneira, de uma maneira muito profunda, de uma maneira que eu não sei explicar, de uma maneira que a minha mente não compreende. Então eu não estou dizendo que você é o centro do coração de Cristo, mas eu estou dizendo que você é muito importante para Deus, de modo que Deus deu o seu único filho para ser moído por você na cruz. Às vezes a gente fica com ansiedade com as coisas do dia a dia. Eu estava vendo uma frase de um pregador esses dias, onde ele dizia o seguinte: como você pode ter ansiedade ainda, se Deus deu seu próprio filho para ser despedaçado por você na cruz? Será que Ele não vai cuidar da sua vida? Então existe esse amor de Deus para com as nossas vidas. Em Romanos 5:8 está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, o amor de Jesus, ele é incondicional. Não importa a desgraça que você seja, que você foi. Quando a gente fala de Paulo, a gente lembra do apóstolo Paulo, mas Saulo era um assassino de cristãos. Você sabia disso? Eu acho que você sabe. Ele matava cristãos. Ele não só matava, como ele perseguia. Ele ia atrás. Ele foi para perseguir ali em Damasco, quando Jesus se manifestou a ele. Derrubou do cavalo, deixou ele cego e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali a vida dele foi transformada por Jesus. Mas ele era um assassino. Deus o amou e tinha um plano na vida de um assassino. Mudou a história de um assassino. E esse assassino terminou os seus dias dizendo: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e foi decapitado em Roma por amor a Cristo. Deus trabalhou na vida de Paulo. O que será que pesou mais para Deus? Foi a vida antiga de Paulo ou foi a vida nova? A Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas. A palavra de Deus, ela nos transforma, nos limpa. Então Deus, Ele faz isso. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Isaías 49:15 diz assim: esse é uma das expressões mais profundas, na minha opinião, do amor de Deus. Acaso, Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que se não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O amor de uma mãe é um amor incrível, não é? Eu acho que é o exemplo de amor. Acho que basicamente toda mãe de verdade morreria por seu filho. Toda mãe de verdade se sacrificaria. Quem é mãe sabe disso. E o que é que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Deus disse: olha, uma mãe pode se esquecer do filho que se amamenta. Todavia, eu não me esquecerei de você. Ele está provando o seu amor aqui. A palavra de Deus, irmãos, ela é uma declaração de amor de Deus para com o seu povo. Existe o juízo e existe o juízo. E existe a punição para o pecado, a justiça de Deus. Mas a palavra de Deus, ela foca primeiro em atrair você através do amor de Deus. Aqui em Jeremias 31:3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então a palavra de Deus, ela nos atrai. Quando eu fui aceitar a Cristo como meu Salvador, eu realmente reconheci os meus pecados. Mas a grande realidade é que o que me levou a me converter não era a acusação dos meus pecados. Porque a acusação dos meus pecados, quando eu ouvia, me causava era raiva, me causava era ira. Mas o amor de Deus me quebrava. Quando falava do amor de Deus, quando falava da misericórdia de Deus, Deus tem um plano na tua vida, Deus quer você. Aquilo me lançava algo no meu coração e eu ficava me perguntando qual é o plano de Deus para mim.
E isso me levou a querer ler a palavra de Deus, me levou a querer entender esse plano. E eu fui convencido, não por as pessoas, mas pela própria palavra de Deus. Então, o primeiro obstáculo que você tem que tirar do seu coração é que você é amado por Deus. Assim como Deus amou Daniel, Ele ama você. Você é muito amado. Eu tenho certeza que mesmo essa geração corrupta e perdida, ela lá no céu, os anjos ouvem que os anjos sabem que Deus ama essa geração e que quer salvar essa geração. E Ele deu mais do que prova disso, dando seu filho para morrer por essa geração. Veja, Deus tinha o bem mais precioso e deu na cruz, por mim e por você. Então não venha me dizer que esse ser miserável, desgraçado, decaído, ele não é amado porque ele é. Não venha me dizer que ele não é importante porque ele é importante. Ele é importante. Agora, você precisa ser transformado, você precisa ser mudado por Deus. Então sabemos que somos amados. Agora que somos amados, podemos nos relacionar com Deus. A porta está aberta para esse relacionamento. O segundo obstáculo é o não reconhecimento do chamado de Deus na nossa vida. Bom, eu sou amado, mas será que Deus tem algo comigo? Será que Deus realmente tem um chamado na minha vida? Muitas vezes a gente entende isso errado também. Eu estava conversando há algum tempo atrás com alguns irmãos, e esses irmãos estavam tentando justificar o fato de que não existe o chamado de Deus para as pessoas. Estavam justificando da seguinte maneira: olha, toda pessoa pode ser substituída. Toda pessoa pode ser substituída. Jesus disse que se esses se calarem, as pedras clamarão. Jesus disse também lá no livro de João, aos fariseus, aos escribas, que eles não deviam dizer que eles têm por pai Abraão, porque até dessas pedras eles podem suscitar filhos a Abraão. Eles também usaram o exemplo da jumenta que Deus usou para falar com Balaão, não é? Deus usou ali uma jumenta, então Deus pode usar até uma jumenta. Então por que você deveria ser especial? Por que há um plano específico na sua vida, se Deus não precisa de você para fazer coisa alguma? A grande realidade, irmãos, é que Deus não precisa de ninguém. Essa frase está errada nesse aspecto. Não é que Deus não precise de você para um plano, é que Deus não precisa de ninguém. Deus é inigualável, é inalcançável, não existe, Deus não tem nem adversário. Algumas pessoas dizem que Satanás é o inimigo de Deus. Satanás não é o inimigo de Deus. Satanás já está derrotado. Já está até proclamado o fim dele. Ele vai ser destruído com um sopro da boca de Jesus. Está escrito já. Ele sabe disso. Então veja, Deus não tem iguais. Não existe uma guerra entre o diabo e Deus, entre luz e trevas. Existe uma guerra entre o diabo e você. Essa guerra existe. É o que a Bíblia nos mostra. A guerra é entre nós e ele. Porque ele não pode atingir a Deus, mas ele sabe que pode atingir a criação de Deus. Mas enfim, esses exemplos de Balaão, da jumenta, que Deus abriu a boca da jumenta e falou para o profeta, esse exemplo das pedras, são coisas que podem acontecer, porque certamente se você foi chamado para um projeto de Deus, e você não estiver disposto, e você negar, e você fugir, Deus pode pegar e fazer como fez com o profeta Jonas, jogar lá no mar, passar por todo aquele processo, e mesmo assim ele fazer o negócio. Mas Deus pode simplesmente deixar você e levantar outra pessoa. Mas isso não quer dizer que o plano original não fosse você. Veja, no caso das pedras, se esses se calarem, as pedras clamarão. A vontade de Deus não era que as pedras clamassem, era que os discípulos e aqueles que ouviam a Jesus pregassem o evangelho, vivessem o evangelho. A vontade de Deus não era usar a jumenta para falar com Balaão. Ele só usou porque foi a última opção. Ele tentou de várias formas, como nós podemos ver na história de Balaão, e Balaão não ouviu. Então, quando chegou aquele momento, ele usou. E vários outros exemplos. Então, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Ele vai fazer independente de você se posicionar ou não. Porém, o plano é com você. Provavelmente, se ele usar outra pessoa, talvez não seja da mesma forma. Tem pessoas que eu não posso alcançar para Jesus, mas você pode. Tem pessoas que você pode alcançar para Jesus e eu não posso. Aquele amigo do seu trabalho que você tem acesso, eu não tenho acesso a ele. Deus pode me levar para pregar para ele? Pode, mas o objetivo é usar você lá dentro.
as pessoas da sua escola, as pessoas do seu meio familiar e vários outros aspectos também. Então existe um plano. Aqui em Salmos 139, 13 e 16 está escrito assim: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Deus está falando aqui, o salmista está falando, que Deus o viu no ventre da sua mãe, o escolheu no ventre da sua mãe. Ele não tinha nem sido formado ainda, todos os dias dele já estavam escritos. Então havia um plano, havia um projeto de Deus, existe um projeto de Deus, existe um plano. E agora que nós temos essa consciência, nós precisamos nos esforçar para termos um relacionamento, para que esse plano se cumpra. Em Jeremias 29, 11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em João 15 e 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Estes são apenas alguns versículos onde Deus mostra que tem um compromisso com o homem, que tem um plano com o homem. Existem vários outros versículos onde Deus, ele fala isso. Veja, quando Deus nos chama, ele chama porque ele tem um projeto. Quando Deus nos chama, ele chama porque ele quer um relacionamento. Deus não quer que você simplesmente venha para uma igreja, participe de um culto, cante aqui na frente. Isso aqui é, vamos dizer assim, é o social da coisa. Isso aqui é o social da coisa, tá? É a capa da coisa. O relacionamento é algo mais profundo. Algo que acontece no seu dia a dia, algo que acontece no seu coração, nos seus pensamentos, quando você está diante das lutas do seu dia a dia, quando você está no trabalho, sozinho ali, é ali que o relacionamento acontece. É naquele momento ali que Deus quer andar com você. Deus quer andar com você, assim como andou com Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou, não é? A trajetória do homem é uma trajetória, a partir do momento que ele se converte, de andar com Deus. É por isso que o cristão é tão diferente. É porque ele não anda sozinho. Ele anda com alguém. E esse alguém influencia o ambiente onde você está. Você está na escola, de repente alguém pergunta algo para você sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre por que você se comporta dessa forma, o que você pensa sobre isso, sobre aquilo. É tão interessante, irmãos. Às vezes as pessoas nos abordam e elas sabem que nós somos cristãos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, provavelmente já aconteceu. Comigo aconteceu já várias vezes e acontece. A pessoa chega com você, você é crente, você é de qual igreja? Você não precisa falar nada. Por quê? Porque o evangelho que há em nós, o Espírito que há em nós, ele comunica a presença de Cristo. E isso é um relacionamento com Deus. Então aqui está dizendo, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Então veja que esse relacionamento, ele é algo espiritual que tem efeito. As coisas que você pede acontecem. Eu acho interessante, porque nesse texto que nós lemos aqui no começo de Daniel, o anjo Gabriel, ele disse que ele veio, para trazer ali uma mensagem, e havia um principado ali, o demônio da Pérsia, o principado da Pérsia, que resistiu a Daniel, e não a Gabriel, e não deixou que Gabriel descesse. E Gabriel, quando ele chega para falar com Daniel, ele diz, mas o Senhor mandou Miguel. Nós sabemos que Gabriel era um anjo mensageiro, um arcanjo mensageiro, mas nós sabemos que Miguel ele é acionado quando a parada é pesada, né?
ele vai para guerrear. Ele é aquele que guerreia, é um dos príncipes do Senhor ali. Então, simplesmente o anjo mais poderoso do céu ficou pelejando ali contra o principado da Pérsia e depois o principado da Grécia, para que Gabriel descesse e entregasse a mensagem para Daniel. E quando ele encontra Daniel, ele disse: olha, desde o primeiro momento em que você começou a orar, as tuas orações já foram ouvidas. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Então, muitas vezes, as nossas orações estão sendo ouvidas, mas existe resistência espiritual à nossa resposta. Existem barreiras espirituais à nossa resposta. Aí muitas vezes nós nos cansamos e dizemos: é porque Deus não me ama, que a minha oração não está sendo ouvida, é porque Deus não tem um plano na minha vida, é porque Deus me abandonou. Mas não é isso, só prossegue orando. É porque, como eu disse para você, a guerra é contra você, é contra a sua família, é contra a sua casa. Eu não estou querendo deixar você aqui paranoico em relação a isso não, certo? Mas a própria Bíblia diz que nós passaríamos por aflição e nós temos que lutar e resistir, porque em algum momento Miguel vai vir e aí não vai ter mais anjo para resistir. O terceiro obstáculo, a falta de compromisso pessoal com Deus. Então nós sabemos que Deus, Ele nos ama. Nós sabemos que Deus tem um plano na nossa vida, que foi tecido ali, escrito por Deus, desde o ventre da nossa mãe, como o salmista falou ali. Mas resta a nossa parte, o nosso compromisso pessoal. Porque relacionamento, irmãos, é compromisso. Veja, não existe relacionamento sem compromisso. Quando você se casa, você coloca uma aliança no seu dedo, aquilo ali é compromisso. Você tem um acordo, você tem um contrato com uma pessoa, né? Eu perdi minha aliança, misericórdia. Você tem um contrato com uma pessoa, você pertence a uma pessoa, a sua vida está ligada a uma pessoa. E você tem obrigação com aquela pessoa, né? Você tem um marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da esposa, a esposa tem que cuidar do marido, e várias outras coisas que envolvem ali o contrato ali do casamento. Respeito mútuo e tudo aquilo que está contido ali. Da mesma maneira, não existe um relacionamento sem isso. Então eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus se eu não oro. Não posso. Porque como é que eu me relaciono com alguém com quem eu não falo, com quem eu não converso? Já imaginou você passar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem conversar com seu marido, o marido sem conversar com a esposa, 4 dias, 5 dias... Vocês serão 2 estranhos em uma casa. Vocês não têm um relacionamento. Da mesma maneira é o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos orar e falar com Deus todo dia. Daniel falava 3 vezes ao dia com Deus. Ele orava a Deus, ele buscava a Deus. Consagração, leitura da Bíblia, todo aquele contexto ali que está nas Escrituras que nós já conhecemos. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidai de ter nelas a vida eterna. Então, onde é que nós vamos conseguir a vida eterna? Está nas Escrituras, examina aí, leia o livro que você vai achar. Essa intimidade de oração, ela é o foco, é muito bom. Assim, eu não consigo imaginar viver sem orar, né? Na realidade, eu acho que eu oro o dia inteiro, porque eu estou andando e eu estou falando com Deus na minha cabeça... Né? É uma coisa assim. Eu acho que isso acontece com você também. Você está lavando louça, você está orando ali. A gente acaba orando mais de 5 horas por dia, se a gente for. Mas é isso mesmo, é o relacionamento. Agora você precisa também ter aquela coisa pontual, oferecer o vosso corpo em sacrifício vivo ali diante do Senhor. Tira um momento para dobrar os seus joelhos, né? Tiago 4:8 vai dizer assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então isso também é parte do nosso relacionamento. É se achegar a Deus e Ele vai se achegar a nós. Purificai as mãos, ou seja, foge do pecado, se limpa do pecado. E vós que sois de ânimo dobre, ou seja, aquela pessoa que é meio lá, meio cá, né? Uma hora ela está triste, uma hora ela está feliz, uma hora ela está na bênção, outra hora limpai o vosso coração, ou seja, tira isso do seu coração, tira esse peso do seu coração, tenha um relacionamento alegre, feliz com Deus.
Jeremias 29:13 vai dizer: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então muitas vezes nós não recebemos a presença de Deus na nossa vida, porque a nossa oração é uma oração corrida, a nossa busca de Deus é uma busca corrida, nós estamos mais preocupados com o nosso dia a dia. Quando a gente chega para orar, né, a gente já está só o resto. É como aquela laranja chupada, é um bagaço. Você deu o suco de melhor que você tinha para o seu trabalho, para a sua escola, seja lá para o que for. Quando você chega lá, você só tem os restos para oferecer para o Senhor. É por isso que é interessante orar de manhã, né? Oferecer as primícias do seu dia, porque ali é o que você tem de melhor. Ainda não foi contaminado com os problemas, né? Você sai de manhã, ora, aí você chega no seu trabalho, lhe dão aquela notícia bombástica que acaba com o seu dia. Como é que você vai orar à noite? Enfim, mas nós temos que buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Procura buscar a Deus com o coração voltado. Salmo 63:1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Olha a expressão aqui do salmista. É assim que tem que ser a nossa oração, é assim que tem que ser o nosso relacionamento, né? Já pensou aquela pessoa fria? Você no seu casamento, aí o seu marido volta para você e diz: você me ama? É, eu amo. Mulher do mesmo jeito: me ama ainda? É, eu amo. Aquela coisa. Não é assim que tem que ser com Jesus. É como o salmista está dizendo aqui: olha, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, né? A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. É assim que tem que ser a nossa. É por isso que não dá para oferecer só o bagaço da laranja para Deus, né? Tem uma frase antigamente que nós costumávamos dizer que era o seguinte: se Deus não puder ter o primeiro lugar na sua vida, Ele não se contentará com o segundo. O segundo lugar Ele não quer. Então muitas vezes na nossa vida vem o emprego, vem os sonhos, os objetivos, e lá atrás está Deus, né? Porque nós temos uma coletânea de problemas para resolver. Aí quando a gente chega diante de Deus, a gente está só o resto todo quebrado, já passou por tudo, né? Tem até uma frase que nós usamos também, é: coloca Deus no início e Ele cuidará do final. Isso também é bíblico, né? É o fim que nós desejamos. Então coloca Deus no começo e Ele vai cuidar do final, todas as tuas ansiedades, todas as tuas angústias. O quarto obstáculo, então nós já vimos que Deus nos ama, nós já vimos que Deus tem um plano na nossa vida. E nós já vimos também que a falta de compromisso, ele é o nosso terceiro obstáculo. Não adianta nada sabermos que Deus nos ama, sabermos que Deus tem um plano na nossa vida, se nós não dermos a nossa vida a Ele. Agora, o quarto obstáculo, estamos acabando já, irmãos, é a falta de crescimento, conhecimento e profundidade teológica. Esse aqui é um ponto para nós cristãos que eu acho importante falarmos nessa noite também. Aqui em Oséias 4:6, esse versículo é bem conhecido, nos diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Muita gente para aí, né? Mas o que é que a palavra de Deus diz, continua dizendo? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do Senhor, também eu me esquecerei de teus filhos. Então essa daqui é uma repreensão específica para o sacerdote. Porém, nós somos sacerdócio real hoje. Você é sacerdote da sua casa, não é? Você é representante direto aqui de Jesus nesses últimos dias na face da terra. A palavra de Deus é quem afirma isso. Então essa necessidade de buscar um crescimento, com o conhecimento e profundidade teológica, ela vale para todo crente. A igreja primitiva, quando a gente vê a história da igreja primitiva, a primeira área da teologia da igreja primitiva que vai se desenvolver chama-se apologética. Se vocês já estudaram sobre isso, vocês estudaram a história da igreja, vocês vão ver. A apologética é a área que defende a fé cristã. São as respostas, como o Lucas estava falando aqui, né,
para problemas difíceis, para questões difíceis, é a resistência ao ataque, é a defesa da fé. Então, os primeiros pais da igreja, a grande maioria deles eram apologetas. Eles se preocupavam principalmente em defender a fé, porque os 3, 4, 5 primeiros séculos ali da igreja foi um momento de muito ataque. Eles eram extremamente atacados em vários aspectos. Então muitos deles se prepararam para defender ali a fé. Então eles tinham que ter resposta para responder perguntas básicas, né? Por que a Trindade, por exemplo? Por que você crê na Trindade? Por que o seu Deus, ele é superior, ou ele salva e os das outras religiões não salvam? São perguntas que as pessoas costumam fazer. Por que eu devo seguir a sua religião e não as outras milhares de religiões que existem no mundo? Por que o seu Deus é o certo e o meu Deus não é o certo? São várias perguntas e vários aspectos. Então todo cristão, todo crente, ele tem que crescer teologicamente, ele tem que se desenvolver teologicamente, ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus, ele tem que aprender de Deus. Veja, você não pode continuar a ser um menino espiritual e também no conhecimento. Você tem que crescer. Você tem que aprender a pregar a palavra de Deus, aprender a falar a palavra de Deus. Luciano, por exemplo, ele prega expositivamente, né? Ele opta por o estilo expositivo. A minha pregação é uma pregação temática, não é expositiva. Eu poderia pregar de maneira expositiva porque eu aprendi a fazer isso, mas tudo isso exige que você pare, que você estude, que você leia, que você entenda o que é exegese, como fazer uma exegese. Muitos aqui não sabem nem o que é que exegese quer dizer. Todas essas coisas são coisas extremamente necessárias para um cristão. Por quê? Porque principalmente nesse tempo em que vocês estão vivendo, vão surgir perguntas que, se você não souber responder, o fato de não trazer essa resposta vai ocasionar talvez na não conversão de uma pessoa. Então, não é algo que nós somos forçados a fazer, mas é algo que nós precisamos. Então, o meu povo, ele perece porque falta o conhecimento. E eu tenho visto muitos cristãos hoje em dia. Eu estava vendo alguns dias atrás, algum tempo atrás, pessoas que saíram da igreja porque alguém foi dizer que o nome Jesus quer dizer Deus cavalo, no grego. Você já ouviu falar disso? Muita gente fala isso. Existem seitas que falam isso. E você não consegue explicar isso biblicamente, mas se você pegar todo o contexto ali da língua grega e de várias outras línguas, você consegue explicar que isso é uma falácia, que isso é uma mentira, mas para isso você precisa conhecer e entender dos originais da Bíblia, de como são as traduções. Por exemplo, eu vou citar um outro exemplo para vocês. Existem milhares de variações do texto bíblico. Por isso que nós temos essa versão ARA, por isso que nós temos todas essas versões. Alguns textos estão em parágrafo na Bíblia de vocês. Quando aparece em parágrafo é porque pode ou não pode ser assim. Isso é chamado de variação textual. E muita gente está saindo da igreja hoje, porque as pessoas estão chegando para essa pessoa e dizendo assim: olha, a Bíblia tem muitas variações, esse texto não quer dizer isso, quer dizer aquilo, você está enganado, você está perdendo seu tempo. E a pessoa é verdade. E ela pega e sai da igreja. Então até era um cristão, até acreditava, porém quando colocado mediante uma barreira como essa, a sua fé, ela se desfez. E isso acontece porque lhe faltou o conhecimento. E nós, como sacerdotes, né, nós temos que nos esforçar para isso. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: nossas pregações ficarão na memória e nos corações dos nossos ouvintes exatamente o mesmo tempo que gastarmos para prepará-las. Então uma palavra de 15 minutos, ela vai ficar 15 minutos. Uma palavra, é claro que isso é uma alegoria, né? Então já pensou aqui? Então se eu preparar de qualquer jeito, então por que isso tem a ver com relacionamento com Deus? O conhecimento de Deus, ele é extremamente necessário. Aqui em Jeremias 48:10 vai dizer: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Só a parte A do versículo. Em 2 Timóteo 2:15 vai dizer: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então,
eu tenho que manejar bem a palavra da verdade. Eu sou cristão, eu tenho que me apresentar a Deus como obreiro aprovado, que eu não tenho do que me envergonhar. Eu conheço aquilo que eu prego, eu sei, eu leio, eu medito, eu reflito sobre aquilo que me alcançou, que me transformou. É por isso que nós vamos fazer essa jornada escatológica. Quando alguém perguntar para você, quando é que Jesus vai voltar? Você não vai dizer não, tá? Não tem como dizer não. Mas enfim, você vai ter conhecimento, né? Por exemplo, existem várias ressurreições. Existem as bodas do Cordeiro, que ninguém sabe o que é, né? Existem tantos outros acontecimentos que o livro de Apocalipse narra e que nós não sabemos o que quer dizer. Então todas essas coisas a gente só consegue se a gente nos aprofundar. E agora, você já é crente, você já é cristão, comece a se aprofundar na palavra de Deus. Quantos anos de cristão você tem? Eu tenho um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Então 10 anos você já tem que ser um exímio teólogo ali. Você já tem que ter um conhecimento para responder. Certo? É obrigação nossa, né? Eu continuo estudando teologia até hoje. O último obstáculo aqui, irmãos, para a gente terminar, para a honra e glória do Senhor Jesus, a falta de profundidade, espiritualidade e fé sobrenatural. Não existe relacionamento com Deus sem o sobrenatural. Não existe. E esses últimos dias, nós estamos vivendo algo assim, certo? Eu não sou um membro de uma igreja reformada, certo? Eu admiro muito os reformados, mas me incomoda muito a maneira como muitos reformados, não são todos, eles praticamente excluem qualquer manifestação espiritual da vida das pessoas. Ah, estou sentindo algo de Deus. Não, isso aí não é Deus. Muitas igrejas, elas passam, eu vou orar para fulano ser curado. Não, Deus não cura mais, porque os dons, eles cessaram. Eu senti uma alegria, eu fui batizado com o Espírito Santo. Não, isso não é de Deus. Então, ser cristão é viver essas experiências espirituais. E muitas vezes, né, esses dias eu entrei num debate com uma pessoa, porque eu estou no meio dos debates, tá, na internet. Vocês não vão ver, mas eu estou. Eu debato muito com cessacionistas, né? Pessoas que acreditam que os dons cessaram. E sempre quando eles vão falar de pentecostais, eles colocam uns vídeos de um pessoal rodando, um pessoal plantando bananeira, pessoal subindo na coluna da igreja e caindo, né? Olha aí, você é isso aí? Eu digo, não, eu não sou isso aí. Eu não sou isso aí. Nunca nem vi isso aí dentro. Olha, na realidade, eu sou pentecostal desde que me converti há muitos anos atrás, né? 18 anos atrás. Mas eu nunca fiz aquilo que aquele pessoal fez. Eu fiz algumas coisas, né? Algumas vezes eu perdi o controle em alguns momentos. Pastor Lucas aí também, quando foi batizado. Mas isso passa, tá? Mas não é porque pessoas não sabem discernir o que é o Espírito Santo de Deus, ou não sabem lidar com essas coisas, que nós vamos cortar isso da nossa vida. Porque isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Quando eu era novo, convertido ainda, recém-batizado com o Espírito Santo, caía, sentia o poder de Deus, a presença de Deus. Eu fui para uma igreja, mas estava lá todo mundo rodando, todo mundo caindo. E eu levei um novo convertido lá, ele ficou escandalizado. E eu não senti Deus naquele lugar. Porque era uma coisa assim, realmente forçada, sabe? A irmã entregou uma visão lá, ela orou 30 segundos e ela entregou 800 visões. Para todo mundo que estava lá, ela via um bisturi descendo do céu, via um não sei o que, não sei o que. E eu olhando, Deus, eu não sinto isso, eu não estou vendo, eu não sinto isso aqui. Então não é porque pessoas, elas são influenciadas pelo sincretismo religioso, né? Porque hoje as igrejas evangélicas incorporaram elementos de outros cultos, né? Você tem hoje, por exemplo, a frase... está amarrado no nome de Jesus, ela não é bíblica, ela é antibíblica, ela vem do espiritismo, é a origem disso. Ela vai aparecer no cenário neopentecostal, ali quando começa a surgir o copo com água em cima da televisão, através da Universal do Reino de Deus, da Internacional da Graça e outras igrejas que incorporam esses sistemas dentro da sua visão de culto. Então, isso é neopentecostalismo. Pentecostalismo clássico é uma coisa totalmente diferente disso. Então eu sou um pentecostal clássico, tá? Antigo. Igual aqueles carros antigos.
Então, ser espiritual e crer no sobrenatural não é ser místico. Existe uma grande diferença entre espiritualidade cristã e misticismo. O cristão espiritual não tolera o sincretismo religioso, pois tem boas bases bíblicas para rejeitá-lo. Olha, por exemplo, quando eu era novo convertido, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi buscar a Deus e pedir variedade de línguas. Deus, eu quero variedade de línguas. Deus me deu variedade de línguas. Demorou um tempo e eu recebi. Profecia, o dom de profecia veio sem eu pedir. Depois disso eu comecei a pedir interpretação. Deus, eu quero interpretar, eu quero entender, eu quero interpretar. E um dia eu estava orando na minha casa e eu comecei a falar em línguas e eu comecei a entender o que eu estava dizendo. E não somente eu tive essa experiência, mas vários outros irmãos na época narraram a mesma experiência. Depois disso eu passei a orar em línguas, 1 hora e meia em línguas, entendendo o que eu estava falando. Só que isso não acontece a hora que eu quero. Isso acontece em momentos específicos. Eu vejo pessoas fazendo coisas com dom de língua que eu totalmente discordo e que eu não acho que seja dom de línguas, certo? Mas isso não quer dizer que o dom de línguas não exista. Isso não quer dizer que a experiência que eu vivenciei, mesmo porque, ainda que Deus me use, Deus não me usa todo dia, em todo momento. Há alguns dias atrás Deus me usou aqui na igreja e, irmãos, foi uma coisa instantânea, eu não estava ligado assim naquilo ali, e também eu vou dizer, não vai ser amanhã, não vai ser depois, vai ser quando Deus quiser. Então tem gente que usa disso, todo dia está entregando uma profecia, igrejas por aí. Então isso eu acredito que não é algo que deve ser julgado, deve ser analisado, mas nós não podemos desprezar a manifestação espiritual de Deus, sabe? O sentir de Deus. Tem muita gente que diz assim, estou sentindo de Deus para fazer isso. Existe o dom de palavra de sabedoria e de palavra do conhecimento. Um desses aí é esse dom do estou sentindo. Um desses é isso. Depois nós vamos falar sobre dons e vamos explicar isso para os irmãos. Em Hebreus 11, para a gente fechar aqui, para a gente falar da parte da fé, o capítulo 11, versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Eu mudei porque eu quis aí, tá? Só para ficar mais fácil. Tá bom? Mas é árabe, viu? Então, irmãos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja, não dá para mim me aproximar de Deus sem crer no sobrenatural de Deus. Sem crer que a partir do momento que eu dobrar os meus joelhos, o céu se move, os demônios estão lutando ali, mas Deus está mandando Miguel para resolver a parada, sabe? Está havendo uma guerra, está havendo um combate. Isso não é ser místico, isso não é ser fanático, isso não é ter uma mente cauterizada com coisas de igreja, não. Isso é o que a palavra de Deus diz. Nós temos que acreditar nessas coisas, nós temos que acreditar que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e o livram. Nós temos que acreditar que nós podemos andar sobre as águas, assim como Jesus andou, e farão as obras que eu faço, e as farão maiores ainda. Esse dom de maravilhas não acabou. É claro que isso é algo extremamente raro, mas isso pode acontecer na vida de muitas pessoas. É só nós crermos. Jesus disse, farão as obras que eu faço, e as farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Então, ter um relacionamento com Deus não é excluir isso. Então, a palavra é sola escritura, nada além da palavra, ela inclui tudo que está na palavra. Tudo que está na palavra. Tudo aquilo que os apóstolos viveram é para nós também. É claro que eu não posso dizer agora que eu sou um apóstolo. Eu não creio dessa forma, né? Eu não acredito que isso seja algo que deva ser aplicado nos dias de hoje. Mas eu acredito nos dons, eu acredito nos milagres, eu acredito no sobrenatural, eu acredito em tudo que faz parte do meu relacionamento com Deus. Tudo isso. Já presenciei isso, momentos de orar e ser curado, momentos de pedir algo a Deus e imediatamente... Olha, eu vou aproveitar aqui e vou contar um testemunho para a gente fechar aqui. Eu gosto de contar história. Teve um tempo que a gente estava passando uma necessidade financeira muito grande. A Márcia estava grávida, né? Todas as pessoas que estão envolvidas nesse testemunho estão aqui hoje à noite. Tá? Todas. Para você ver como Deus é grande.
E a Márcia estava grávida e não tinha nada para comer lá em casa. E eu passava as semanas inteiras me dedicando a Deus, indo pregar o evangelho, eu ia de pé para o Pontal, ia para vários lugares pregar o evangelho ali. Faltava o que comer em casa. E quando Márcia engravidou de Mical, eu levei o exame de gravidez, coloquei no chão da igreja, e eu disse a Deus o seguinte: Deus, eu não queria filho agora. Eu não queria filho agora. Eu não estou pronto para ter filho, nem psicologicamente, nem financeiramente. Mas se o Senhor me deu, eu quero. E se o Senhor me deu, eu preciso que o Senhor supra a necessidade. E naquele momento Deus falou comigo e disse: não vai faltar o que vestir e não vai faltar o que comer. E naqueles dias ali, quando ela estava grávida, eu tinha acabado de vir de Santana, tinha ido pregar num culto lá. E Keila me pegou num canto. Keila não era cristã na época, não era crente. E ela disse: Júnior, e eu já vinha sendo perseguido, sabe? Satanás me tentando de todas as formas. Ela disse: Júnior, o que acontece na tua vida? Por que que tu passa por essas necessidades que tu passa? Talvez ela não se lembre, mas eu me lembro. Quem bate se esquece, mas quem apanha não. Olha, eu não sou crente, mas olha a minha casa, a despensa está cheia. Sabe? E como é que tu fica? Os outros crentes, eu vejo os outros crentes, eles estão abençoados. Só tu que fica nessa situação. E eu vinha, nesse dia eu tinha ido em jejum, de pé, para o Pontal, e eu voltei em jejum também. Né? E eu fui de pé porque eu queria, tá? Aí eu cheguei em casa à noite, estava uma situação terrível lá. E aí, ali para mim foi a gota d'água, a Márcia estava meio chorosa lá em cima da cama, não tinha nada para comer, só pipoca. E eu peguei a cadeira e levei lá para o fundo da casa, coloquei lá no quintal. Aí eu disse assim: Deus, eu tenho tentado te servir das melhores formas possíveis, eu tenho me dedicado a tudo aqui, eu tenho perdido coisas que eu poderia fazer para mim, para a tua obra, e eu me cansei disso, Deus, não dá mais. Se o Senhor não responder a minha oração agora, nesse exato momento, eu vou saber que o Senhor não tem um plano na minha vida, que o Senhor não me quer, que o Senhor não está cuidando de mim, que é para mim ir trabalhar e que é para mim fazer outras coisas, nada além disso que eu estou fazendo. Se o Senhor não responder agora, Senhor, é agora, eu vou sair e não vou mais te servir dessa forma. E eu abri a porta da cozinha, que eu tinha fechado com a cadeira, chorei lá fora, e quando eu entrei, que eu fechei, bateram na porta lá da frente. Bateram na porta lá da frente, e eu fui atender. E era Roberto, que está ali atrás. E Roberto entrou com uma caixa, né, de coisas que ele tinha comprado, e foi entrando lá para dentro, e eu sem entender nada, e ele foi tirando ali uma feira, com um monte de coisa lá. E Roberto estava desviado nessa época, né? E Roberto disse para mim: ia comemorar o meu aniversário com meus amigos, e eu ia gastar lá com bebida, com peixe, com meio monte de coisa, mas ele disse, algo falou meu coração e disse que ao invés de fazer isso, eu fizesse uma feira e levasse para o irmão Júnior. Na mesma hora. E assim, a gente fica sem querer aceitar aquilo ali, e ele saiu ali, e pronto, foi só isso. Né? E a gente colocou as coisas lá em cima da mesa. Foi na mesma hora, irmãos. Eu disse: Senhor, agora, se o Senhor não resolver agora. Então, esses são as experiências espirituais que são inegáveis. Inegáveis. Tá? Inegáveis. Não tem como negar. Como é que eu vou dizer que isso não é Deus na minha vida? Como é que eu vou dizer que isso não é providência? Como é que eu vou dizer que o céu não estava atento à minha oração naquele momento ali? E claro, depois dessa luta vieram muitas outras lutas e vários outros momentos, mas isso é só um exemplo, tá bom? Então é isso, não dá para ter um relacionamento com Deus sendo seco dessas experiências, essas coisas são para nós, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus.